Será que a gente nasceu mesmo para correr? Ou a gente nasceu muito mais para ficar quietinho no sofá? Esse dilema não é só nosso, inclusive de quem já pratica corrida e que sabe que nem sempre a gente vai ter vontade de correr. Mas é também da ciência, se a gente foi feito ou não para correr, se a gente deveria usufruir dessa bênção ou se a gente está indo contra a nossa genética. Existe um conflito bem interessante sobre essa fascinante teoria da evolução humana e a corrida. E eu conto agora para vocês no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esporte, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Mais ou menos 70% das pessoas que estão assistindo esse vídeo já estão inscritas aqui no canal Fala Lu. Mas se por acaso você faz parte desses 30% que ainda não se inscreveu, não custa nada. Dá o clique ali, isso ajuda bastante o canal e mostra pro YouTube que a gente é relevante. Ou seja, é algo que vai nos deixar muito felizes. E de onde vem essa história de que nós, Homo sapiens, nascemos para correr? Para uma geração de corredores um pouco mais antigos, talvez tenha sido do livro Nascidos para Correr, do Christopher McDougall. Esse livro foi publicado em 2009 e rapidamente virou um best-seller, e eu super indico. Um livro bem gostoso de ler que investigou essa capacidade natural do homem para atividades de endurance, coisas de longa duração. E ele contou essa história através da história de uma tribo mexicana chamada Tarahumara, e de um grupo de ultramaratonistas. Essa tribo é bem conhecida pela habilidade de correr longas distâncias com facilidade, sem uso de sapato nenhum. Então foi aquela época da moda até da corrida minimalista, descalço e tal. E o livro Nascidos para Correr não é só sobre essa capacidade de correr longas distâncias, mas também fala bastante da filosofia e da alegria da corrida. É um livro bem legal, então fica a dica aqui para vocês para essa leitura. Outra dica que eu vou aproveitar e dar para vocês são dos produtos Trilo, que é uma marca jovem de vestuários e acessórios para esportes como corrida, ciclismo, triatlo. E não pensem que é uma marca só para performance. Quem nunca se deparou com a dificuldade de levar o celular, que hoje em dia é bem grandão, para um treino aí no parque ou na academia? Ou quem não sabe como é que faz para levar a água num treino mais longo? Pois é, o Trilo tem soluções que eu pessoalmente ajudo a desenvolver por conhecer essas barreiras reais do dia a dia para quem pratica atividade física. Então, temos cupom Fala Lu, que dá um desconto mega especial em todas as peças do Trilo, e aqui na descrição tá o link para vocês. Agora, voltando para a história da corrida. Essa teoria de que a gente nasceu para correr não nasceu do livro de 2019. Foi um pouquinho antes, com a teoria da caça persistente. Essa teoria foi desenvolvida pelo pesquisador David Carrier em 1984. E ele sugeriu que a nossa paixão por correr, na verdade, é só uma expressão daquilo que a nossa espécie está programada para fazer. Segundo essa teoria da caça persistente, os humanos evoluíram para correr longas distâncias porque essa habilidade fazia com que eles sobrevivessem, por permitir que eles conseguissem caçar presas. Mas vamos entender então como é que isso funciona. Imagina nossos ancestrais caçando uma antílope. A gente sabe que as antílopes são bem mais rápidas que os homens em corridas curtas, mas a diferença é que o Homo sapiens conseguia correr por mais tempo. O que eles faziam? Eles ficavam perseguindo essa presa. Então ele corria atrás da antílope e a antílope fugia dele. Aí ele continuava correndo e a antílope continuava fugindo, forçando o animal a correr cada vez mais, até que ele ficava exaurido e incapaz de continuar fugindo. Nessa hora, onde ele já estava cansado, no calor do dia, ele superaquecia, estava exausto e ele desistia. Enquanto nós, humanos, por termos uma capacidade de suar, de nos resfriar e continuar correndo longas distâncias, estávamos lá aptos para, enfim, caçar aquela antílope. E os estudos mostraram, então, que os humanos são especialmente eficientes para correr longas distâncias em climas quentes, quando muitos animais perdiam a capacidade de continuar fazendo esses tiros que eles faziam para fugir dos homens. Além disso, os estudiosos mostraram que existem várias características ao longo da evolução do homem que fizeram com que eles se tornassem corredores natos. E aqui é o que eles chamam de uma anatomia adaptada à corrida. E vamos entender quais são essas características que foram descobertas ao longo da variação de fósseis e mostraram por que desde os primatas até o Homo sapiens a gente só melhorou nossa capacidade de correr. Parece que o nosso corpo foi moldado para essa atividade. Começando pela estrutura de quadril e pernas. Os nossos ossos das pernas e quadris são bem adaptados para essa corrida em dois pés, a corrida bípede, que é infrequente na maioria dos mamíferos, né? Nós temos pernas longas e uma estrutura do pé que permite uma corrida ágil e veloz. Depois, falando da cabeça e da nossa nuca. A posição da nossa cabeça no corpo humano é muito adaptada para dar essa estabilidade ao longo da corrida. Então, a cabeça que nos mantém estáveis
diminuindo o nosso risco de lesão e melhorando nossa eficiência. Depois, temos músculos e tendões. Os músculos da nossa perna são ricos em fibra de contração lenta, que é a mais eficiente para resistir à fadiga. Além disso, a gente tem tendões que armazenam energia, como o tendão de Aquiles, que melhora a eficácia da nossa corrida. Outro ponto, o nosso pé. Nosso pé é diferente de qualquer outro animal. O arco do nosso pé, aquela voltinha, atua como um amortecedor, tipo uma mola, para absorver o impacto da corrida, permitindo que a gente corra sem se machucar. Por fim, essa questão do resfriamento do suor. Diferente de todos os animais, nós suamos abundantemente em todo o nosso corpo. Isso faz com que a gente mantenha a nossa temperatura estável por muito mais tempo. E é isso que permite corridas mais intensas e muito longas. Tá tudo lindo, tudo certo, a gente nasceu para correr, embora hoje a gente saiba que muita gente nunca experimentou nem correr 500 metros. Mas não é só nossa preguiça que explica por que a gente não está executando essa atividade pela qual, teoricamente, a gente foi desenhado para fazer. A ciência também já trocou essa teoria. Pois é, existiu, depois dessa teoria da caça persistente, um grupo de pesquisadores que trouxe várias falhas dessa teoria, apontando que não. Nós não somos feitos para correr. Qual seria, então, o primeiro item que apontaria uma falha na teoria da caça persistente? O primeiro é o consumo de calorias. A principal crítica é que essa corrida longa consome muita energia. E para os nossos ancestrais, isso poderia ser um grande problema, já que naquele ambiente os recursos alimentares eram muito escassos. E aí, levantou-se a dúvida da viabilidade real dessa corrida para caçar. Como é que o homem sapiens lá atrás tinha energia para correr tanto tempo? Não existia gel, não existia banana. Como é que ele fazia para ter energia para correr? A segunda é da raridade da caça persistente. Essa tática teria sido rara, só em algumas sociedades, enquanto outras preferiam outros métodos de caça, tipo emboscada ou uso de armadilha. E a terceira seria por adaptações alternativas. Alguns estudiosos argumentam que os humanos se adaptaram à corrida não por conta da caça persistente, mas foi uma evolução da caminhada, uma evolução da coleta de alimentos e que isso teria levado a essas mudanças no nosso corpo que nos tornaram bons corredores. E aí, gente? Se vocês tivessem que votar no tribunal evolutivo, vocês votariam que o homem nasceu para correr ou não nasceu para correr? Por nossa sorte, a gente tem um novo estudo que ajudou a responder, talvez definitivamente, esta questão. E aí, já vale um like aqui para o nosso vídeo. Esse estudo acabou de ser publicado na Nature Human Behavior e trouxe novos dados que fortalecem a teoria da caça persistente. Os dois pesquisadores buscaram evidências e mostraram que essa prática da corrida, diferente do que aqueles que falaram que ela talvez não fosse muito frequente, na verdade ela era muito frequente. E ela não acontecia só lá na savana africana, não. A corrida persistente acontecia em florestas, nas encostas de montanhas e até região com neve. Esses pesquisadores reuniram mais de 8.000 documentos etnográficos e encontraram mais de 390 descrições de caças persistentes em diversos ambientes e sociedades no mundo todo. Essas caçadas não eram só em planícies abertas e quentes. Elas também aconteciam em florestas, em taigas e em ambientes muito mais desafiadores. Eles publicaram, inclusive, esse mapa, que mostra todos os lugares onde, comprovadamente, eles encontraram provas da caça persistente, que era, então, uma atividade super comum em várias culturas e regiões. 81% das sociedades estudadas praticavam a caça persistente, o que reforça a ideia de que essa era uma atividade bem difundida, nada rara. O mundo inteiro usava essa estratégia para sobreviver. E, provavelmente, todas as famílias que sobreviviam tinham no seu DNA essa capacidade de correr longas distâncias e, dessa forma, caçar animais e manter seus descendentes. Concluindo, os dados sugerem então que a corrida de longa distância desenvolveu um papel significativo na nossa evolução, ou seja, a gente só está aqui hoje porque a gente consegue correr. Parece então que nascemos para isso. Gente, mas não se sinta mal se você achar que nunca vai conseguir correr atrás de um veado. A gente sabe hoje que existem métodos mais fáceis de caça, né? Mas se a gente é feito para correr, e as evidências científicas sugerem isso, nossa anatomia, os fósseis antigos, esses estudos que mostraram que foi uma evolução que permitiu que a gente chegasse até aqui, a gente sabe então que correr é mais do que um esporte, é parte da nossa herança biológica. A gente tem, de fato, isso presente no nosso DNA. Mas é natural que, por não precisarmos mais caçar, e por hoje temos toda a facilidade do mundo, por exemplo, um sofá confortável e um bom delivery, a gente se sinta muito mais apto a ficar acomodado. A gente não tem a necessidade.
e a necessidade que fazia com que as pessoas saíssem das suas cavernas e encarassem o medo e todos os desafios. E talvez para quem ainda não esteja se arriscando nos primeiros quilômetros, é provável que falta motivação. E aqui no Fala Lu a gente tem um monte de vídeo para te ajudar nesse sentido. Ou talvez a criação de hábitos. E a gente também tem uma playlist completa só para isso. E para quem já corre, eu sugiro que vocês compartilhem esse vídeo para os amigos não corredores, para mostrar que, gente, nosso DNA e nosso corpo está preparado para correr. Agora você só precisa de motivação e hábito. E isso o Fala Lu ajuda a entregar. Quero saber de vocês, então, quem já conheceu essa história da caça persistente? Eu lembro de ter ouvido alguma coisa parecida, mas eu adorei me aprofundar no tema para fazer esse vídeo para vocês. É isso aí e até o próximo vídeo.